Eu tenho mais uma notícia ótima sobre a reforma administrativa. Tivemos praticamente uma nova vitória. E você, que é concurseiro, concursado, que pensa em um serviço público de qualidade, tem que comemorar, certo? Isso daqui é resultado de muitos vídeos, de muitas reclamações, e vocês fazem parte desse processo. Vocês e todo mundo que falou a verdade aqui sobre a reforma administrativa, que ela não tem que passar do jeito que ela foi proposta, certo? E, pelo jeito, a reforma administrativa vai ficar só para 2027. Gente, isso daqui já é dado praticamente como certo pelo Hugo Mota, pelo Pedro Paulo, que é o relator da reforma administrativa, e eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo. Então deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e veja uma playlist muito especial que eu vou deixar aqui no final desse vídeo sobre a reforma administrativa, e lá eu revelo tudo o que está acontecendo por trás dessa mudança drástica que eles querem fazer para beneficiar sempre aquela galerinha que apoia os políticos profissionais, certo? Inclusive, gente, só para eu dar um spoiler aqui, acabei de ver uma notícia que saiu hoje no UOL, falando que, olha só, o relator da reforma administrativa tem a sogra trabalhando lá para um gabinete de vereador, acho que no Rio de Janeiro, né? E assim, eu não vi nada efetivo nessa reforma aqui para acabar com o nepotismo cruzado, né? Que eu acho que é uma das coisas que teria que acontecer. Eu falei bastante sobre isso nessa sequência de vídeos. Mas, gente, ó, vou dar, claro, o crédito para quem fez essa matéria aqui, que é o Robson Bonin, da revista Veja. E ele falou que a reforma administrativa já é dada como assunto para 2027 na Câmara. Isso daqui, de acordo com o que está rolando ali nos bastidores, com a galera aqui, é relacionada ali com o Hugo Mota, com o relator também dessa reforma administrativa. Então eles já estão dando praticamente essa reforma como morta, ou pelo menos em um estado de hibernação, certo? E você tem que comemorar isso. A gente tem que parar de falar a verdade sobre a reforma administrativa? Não. A gente tem que parar de se manifestar? Não. Tem que parar de cobrar os políticos? Não. Tem que votar nos mesmos políticos na eleição que vem? Não. E, gente, eu já tinha dado a letra para vocês, né? Eu já tinha falado que era isso que ia acontecer. Eu vou ler o que está na matéria. Eles ponderam que o gesto de apresentar a medida, oficialmente no caso aqui a medida da reforma administrativa, entre aspas, é muito mais político do que qualquer coisa. Há a compreensão de que é praticamente impossível votar uma medida dessa natureza com uma eleição na porta. Então estamos vivendo aqui, gente, um jogo político. Nesse momento, com tudo que aconteceu recentemente no Congresso, com a briga aqui do Bolsonaro, né, anistia, lei Magnitsky, briga do Congresso com o Judiciário, PEC da blindagem, que queimou o filme dos políticos de direita principalmente, não tem mais espaço político, gente. Por quê? Eles vão ter que gastar muito cartucho para aprovar a reforma administrativa. A reforma administrativa mexe com milhões e milhões de pessoas. Isso daqui vai ser mais uma bomba ali para atrapalhar o pessoal da direita nas eleições, principalmente de 2026. Eles não querem isso. Inclusive, olha o que ele colocou aqui, ó. De acordo com os interlocutores de Mota, a ideia é justamente colocar o assunto na mesa para que a proposta ampla, que é essa proposta bem em vários pontos aqui absurda, apanhe bastante e o texto vá sendo modulado. Então eles colocaram esse texto aqui para a gente bater bastante. E é o que a gente tem feito, né? Inclusive, eu contei para vocês que a primeira vitória foi quando eles tiraram aquele estatutário temporário, que é um absurdo, né, gente? Fala sério. E eles tiraram isso daqui em cima da hora, né? Eu falei que quando eu fiz a análise do texto que foi apresentado em algumas reuniões antes da proposta oficial, ainda constava esse absurdo que é o estatutário temporário de 10 anos, né, gente? E aí, quando eles foram entrar lá com o processo legislativo, tiraram. Ou seja, eles colocaram esse texto para a gente bater mesmo. Enfim, gente, com tudo isso, a negociata, que vai ser aquela negociação entre os políticos de direita, de esquerda, vai acontecer provavelmente lá para 2027. 2027, depois das eleições. Aí eles vão querer, claro, queimar cartucho para tentar fazer uma reforma administrativa que beneficie, claro, os políticos, grandes empresas, seus apoiadores, a base de cabos eleitorais desses políticos. Fiquem espertos. Eles odeiam concurseiros, eles odeiam concursados, porque o concursado significa a regra, o que eles odeiam seguir, né? E vamos lutar daqui, gente, para que em breve, inevitavelmente, eu acho que em alguns anos, vai passar uma reforma administrativa. Só que primeiro a gente tem que brigar para passar uma reforma política, né? Para acabar aqui, de verdade, com a mamata dos políticos e tudo mais. Inclusive aqui, ó, com o nepotismo cruzado, com tudo que a gente tem falado aqui, certo? E também a gente primeiro tem que passar uma reforma para acabar com o que eles estão jogando para a mídia aqui, mas que eles não querem fazer, né? No final das contas, que é acabar com o super salário, sim, do judiciário. Mas aqui, ó, não estou falando de servidor, não. Estou falando de juiz, de ministro. Será que eles vão fazer isso? Acabar com os grandes benefícios que eles têm?
Acabar com a possibilidade, por exemplo, de um juiz fazer coisa errada lá e ter uma aposentadoria? Fala sério, sabe? Essas coisas que a gente tem que acabar. Inclusive, diminuir aqui o que os políticos ganham, né? O que eles gastam com gabinete. A gente tem que acabar com o fundão eleitoral. Sabe, tem tanta coisa que eu acho que é prioridade em relação ao serviço público, porque o serviço público concursado funciona. Tem coisa para melhorar? Tem. A gente pode fazer algumas coisas para melhorar. Só que primeiro a gente tem que acabar com os absurdos aqui, inclusive os absurdos que eles aproveitam, né? Como aqui o nepotismo cruzado, desse exemplo que eu dei. Inclusive vou deixar essa matéria que foi divulgado pelo UOL, aqui na descrição para você dar uma olhadinha e divulgar, beleza? Para a gente verificar o que está acontecendo aqui. E eu quero dizer uma coisa, gente. Você que é concurseiro, tem que estudar e passar o quanto antes, cara. Para de ficar sofrendo. Use essa energia aqui de uma possível reforma administrativa, que nesse momento está mais longe, mas que ainda tem, né, uma sombra aqui sobre o mundo dos concursos. Aproveite esse momento para estudar mais forte, para parar de estudar fofo, para passar nos grandes concursos. Pô, acabei de gravar um vídeo aqui com 5 concursos perfeitos para o iniciante passar de primeira, concurso de nível médio, que você vai ganhar mais de R$ 5.000. Perfeito para você começar a resolver a sua vida e você ainda depois continuar estudando e passar em um concurso melhor. TJ Rio, TJ Ceará, polícias penais, Banco do Brasil vai acontecer em breve. Pelo texto da reforma, eles não querem mexer tanto assim nos bancos públicos e também em autarquias, em empresas públicas, sociedade de economia mista, administração indireta. Eu pensei que eles seriam mais agressivos nesses pontos. Não foram, então talvez abra uma brecha aqui para você conseguir fazer mais concursos desse tipo de instituição daqui a pouco. INSS vem aí, outros tribunais, gente, os TRTs em 2026, 2027 eles vão bombar, gente. São os melhores concursos que eu acho do mundo dos tribunais. E é a melhor área para você se posicionar, inclusive para você parar de estudar fofo e começar a passar nesses concursos. Veja tudo que eu vou liberar aqui para vocês no link da descrição, fechado? Aproveite esse momento para você garantir sua aprovação aqui já nos próximos anos, antes de uma reforma administrativa que eu acho que em alguns anos vai passar, não desse jeito. Não vai passar desse jeito, mas vai passar. Eu acho que é inevitável, teremos algumas mudanças e, claro, aí a gente tem que brigar para as mudanças serem boas para nós, para as pessoas que querem um serviço público de qualidade, não para aquilo que os políticos querem, fechado? E aí a gente tem que ficar esperto para continuar se manifestando, continuar colocando fogo no parquinho. Eu quero que todo mundo aqui, ó, divulgue esse vídeo, deixe a curtida, que vocês compartilhem aí com a sua família e que vocês também... Sabe o que vocês têm que fazer? Entrar no perfil aí de todos os políticos e não por mensagem, viu, gente? Colocar de forma pública nos comentários, perguntar o que eles acham da reforma administrativa, o que eles acham do nepotismo cruzado. Entra aqui, ó, no perfil dos políticos que você sabe que tem alguma notícia aí de nepotismo cruzado e pergunte para eles o que está acontecendo, se eles são favoráveis a esse tipo de coisa, porque eu não vi ninguém falando sobre isso. E isso daqui é uma das maiores doenças que a gente tem no serviço público, tá? E... pode ter certeza, os que mais se beneficiam disso são os políticos, cara. O que tem de gente aí, ó, comissionada, encostada, em todos os órgãos que você imaginar. É claro que eles não fazem o nepotismo direto, porque aí o bicho pega, né? Fica muito fácil de encontrar. Só que o que tem de nepotismo cruzado, gente, o que tem de rachadinha, o tanto que os partidos ganham de dinheiro colocando comissionados em todas as instituições que você imaginar e depois praticamente pegando na fonte uma parte daquele salário, eles falam de rachadinha, né? Como se fosse algo assim que alguns políticos fazem. Os partidos fazem isso, gente. Isso daqui é praticamente obrigatório para o partido, cara. Você entra como comissionado, você tem que fazer uma doação para o partido. Cara, pesquisem sobre isso. Tem prefeitura que faz isso daí na fonte. E assim, isso daqui que a gente tem que combater. Isso daqui que trava o serviço público, cara. E a gente não pode deixar isso acontecer, certo? Então vamos continuar monitorando, mas aqui de novo, mais um vídeo contando sobre mais uma vitória em relação à reforma administrativa e, sério, né, praticamente tudo que eu falei aqui tem acontecido. Então, para você entender melhor como esse jogo funciona, continue vendo os vídeos aqui do Bitolei e, claro, veja a playlist completa sobre a reforma administrativa que vai aparecer para vocês em instantes. Então, gostou desse vídeo? Deixa a curtida. Não gostou? Deixa descurtido e me conte por quê. Não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E, claro, faça sua inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, siga o Bitolei em todas as redes sociais e, muito importante, entre logo no aplicativo da Aprovação Ágil para fazer os nossos cursos completos. Veja pelo menos os workshops grátis que a gente tem lá para os melhores concursos. Tenho certeza que você vai aprender a estudar de forma efetiva e vai resolver a sua vida rapidinho. E aí você vai brigar contra esses absurdos aqui, não como concurseiro, mas como concursado. Fechado? Valeu, um abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.